Oi pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje eu darei algumas sugestões de resolução dos exercícios que nós temos que resolver essa semana. E, e um dos exercícios da listagem de vocês é essa questão número 1 aqui, que diz assim: ligue as características dos polígonos às suas respectivas nomenclaturas. Então, por exemplo, aqui, essa primeira figura aqui é uma figura de 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Que recebe o nome de pentágono. Então, todo polígono de 5 lados, ele recebe qual nome? Pentágono. Então, pentágono vai ter 5 lados, tá? 5 vértices e 5 ângulos internos, tá bom? Então, é como ele pediu para eu ligar as características, o pentágono, por exemplo, ó, vai estar aqui, ó, 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos internos, tá? E temos o decágono, ó, decágono. Quantos lados tem essa figura? Tem um ladinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se a gente contar a quantidade de lados, são 10. Qual é o nome que recebe essa figura? Decágono. Então, vai estar aqui, ó, decágono, as características do decágono: 10 lados, 10 vértices e 10 ângulos internos, ok? Depois nós temos o dodecágono, ó, dodecágono, que é uma figura de 12 lados, tá? Então nós vamos ligar com essas características aqui: 12 lados, 12 vértices e 12 ângulos internos, tá bom? E por último, nós temos um icoságono, tá? Icoságono. Se eu contar a quantidade de lados aqui do icoságono, são 20 lados, tá? 20 lados, 20 vértices e 20 ângulos internos, tá? Então essa primeira questão da listagem de vocês aí é para fazer isso, ok? Se tiver alguma dúvida ainda, me chama no grupo, por favor. Depois nós temos a questão 4, que diz assim: a figura mostra 3 polígonos que a Maria desenhou juntando por um dos seus lados 2 triângulos retângulos geometricamente iguais, tá? Então, essa figura, esse polígono A aqui, eu juntei 2 triângulos retângulos. Podemos ver que eu tenho um triângulo retângulo aqui e aqui nós temos um outro triângulo retângulo. Aí forma uma figura, tá? Aqui nós temos também a união de 2 triângulos, tá? Retângulos. Qual é a figura que eu formei? Qual o nome desse polígono B? Tá? É isso que eu tenho que analisar. Depois o polígono C é a união. Eu juntei 2 retângulos, fiz uma figura, 2 triângulos, desculpa. Eu juntei 2 triângulos retângulos, nós temos um triângulo retângulo aqui, nós temos outro triângulo retângulo aqui, retângulo, tá? E demos origem a uma outra figura. Qual é essa figura? Isso que ele quer saber. Os nomes dos 3 polígonos que a Maria desenhou foram. Então, que figura é essa daqui? Tá? Que figura é essa daqui? E qual a figura, tá? A figura o polígono, ele é classificado de acordo com a quantidade de lados que ele tem, tá? Então, por exemplo, essa figura aqui é um losango? Será que é um losango? Tá? Ou será que é um paralelogramo? Então, nós temos todas aqui, letra A, B, C ou D, ou começa a letra A com losango, ou letra B com paralelogramo, tá? Mas aí pode surgir uma dúvida. Pô, é um paralelogramo ou é um losango? Claro que todo losango, ele é um paralelogramo. Por quê?
os lados opostos são iguais, tá? Todo losango é um paralelogramo. Mas será que todo paralelogramo é um losango? Tá? Olha só que importante. Para ser losango, todos os lados têm que ser iguais. A gente olhando essa figura aqui, todos os lados têm a mesma medida? Não tem a mesma medida. Então essa figura aqui não é um losango, não pode ser um losango, é um paralelogramo, tá? Por que um paralelogramo? Porque os lados opostos são iguais, ó. Esse lado é oposto a esse, eles são iguais, tem a mesma medida. Esse lado é oposto a esse. É um paralelogramo, mas não é um losango, tá? Porque losango tem que ter os 4 lados iguais. E eu olhando aqui, eu vejo que esse lado é menor do que esse, tá? Então vai ser losango? Não, não pode. Então não pode ser a letra A. Letra B. Ele é um paralelogramo? Sim, porque os lados opostos são iguais, têm a mesma medida. A primeira figura é um paralelogramo, ok. A segunda é um triângulo. É um triângulo isso aqui? Quantos lados temos aqui? 3. É triângulo? Sim. Ou, E, tá? O terceiro polígono é um pentágono? Pentágono, nós acabamos de ver aqui em cima. Pentágono tem o quê? Tem 5 lados. Essa figura aqui tem 5 lados? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então, a opção correta é essa letra B aqui, ó. Nessa sequência nós temos um paralelogramo, porque tem 4 lados, tá? Os lados opostos são iguais. Já expliquei por que não pode ser losango. Esse segundo polígono é um triângulo, porque tem 3 lados. E esse terceiro polígono aqui, essa terceira figura, é um pentágono, porque tem 5 lados, tá? Poderia ser a C? É um losango. Será que vai ser losango? Não, já expliquei. Para ser losango, para esse polígono ser losango, teria que ter todos os lados iguais. Não tem. Então não pode ser essa segunda aqui, não. Essa letra C não. A letra D. Paralelogramo? Ok, paralelogramo. Triângulo? Triângulo. Hexágono. Essa última figura é um hexágono? Não tem 6 lados? Quando que vai ser hexágono? Quando tiver 6 lados, tá? Então, de fato, a única opção correta, como ele pede aqui, ó, os nomes dos 3 polígonos que a Maria desenhou foram o quê? Paralelogramo, triângulo e pentágono. Ok, pessoal? Qualquer coisa, qualquer dúvida nessa questão, me chama no grupo que eu explico novamente. Agora nós temos essa número 5. Sobre as propriedades dos quadriláteros, assinale a opção correta. Eu vi, pessoal, que nem tudo que está pedindo nos exercícios tem na apostila, tá? Aí o que vocês terão que fazer? Pesquisar outras fontes, tá? Pesquisa no YouTube, vídeos no YouTube, pesquisa no Google, tá? Porque nem tudo que está pedindo nos exercícios tem na apostila, tá? Tá explicando na apostila. Então tem que ter um pouco de paciência. Estou fazendo esse vídeo para poder ajudar um pouco vocês também. E vocês também precisam pesquisar um pouco na internet, tá? Não tem que ficar preso também só à apostila, não. Temos outros recursos que a internet, tá bom? Sobre as propriedades dos quadriláteros, assinale a opção correta. Então, será que a letra A é correta? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 180 graus. Será que isso é verdade? Não é verdade. A soma dos ângulos internos é 180 do triângulo. Dos quadriláteros é 360 graus, tá? Então essa afirmação aqui é falsa. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 180 graus. É falso, não é essa aqui não, tá? Em um paralelogramo, as diagonais são congruentes. Será que todo paralelogramo tem as diagonais congruentes? O retângulo, por exemplo, ele é um paralelogramo, porque os lados opostos são iguais, tá? As diagonais são congruentes, mas no retângulo acontece isso, mas no losango, por exemplo, o losango é um paralelogramo,
onde as suas diagonais não são congruentes, nem sempre são iguais, tá bom? Então, aqui quando ele diz em um paralelogramo, as diagonais são congruentes, nem sempre. Exemplo, o losango. Losango, as diagonais nem sempre são congruentes. Então, não pode ser essa aqui também não, tá? Ó, assim, em um paralelogramo, em um paralelogramo, lados opostos são paralelos e congruentes. Verdade, pessoal, isso é muito importante. Guarda isso, tá? Em todo paralelogramo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os lados opostos paralelos e iguais. Congruentes quer dizer iguais, tá? Tem até exemplo aqui, ó. Esse retângulo, os lados, ó, esse lado é oposto a esse, tá? São paralelos e são iguais. São paralelos, por que eu digo que são paralelos? Que nunca se encontram, tá? Esse lado aqui, por exemplo, é igual a esse e nunca se encontram. São congruentes, são iguais. Outro exemplo aqui, ó, esse quadrado. Os lados opostos são paralelos. Por que paralelos? Porque nunca se encontram. Quando que duas retas são paralelas? Quando elas não se encontram, tá? E são o quê? Além de ser paralelas, são iguais, tá bom? Outro exemplo é esse losango aqui, ó. Esse lado é paralelo a esse e são iguais. Os lados opostos são o quê? É o que está dizendo aqui, ó, em um paralelogramo, lados opostos são paralelos e congruentes, tá? São paralelos, nunca se encontram, e congruentes, porque são iguais, tá? Tem a mesma medida. Então a opção correta aqui é a letra C, né? Vamos analisar a letra D. Em um quadrado, as diagonais são perpendiculares e não congruentes. Não, no quadrado as diagonais são iguais, tá? Eu não posso dizer que elas não congruentes, não são iguais. As diagonais de um quadrado são iguais. Por isso que não é essa opção D aqui, tá? A opção correta na 5 é a C. Quem continua com dúvida, estou dando uma rápida explicação, coloca no grupo, por favor, tá? Tem um número 7 aí para vocês aí, ó. Tá dizendo assim: Maria quer comprar uma escrivaninha para realizar suas tarefas e seu professor de matemática recomendou que ela escolhesse um quadrilátero no qual as diagonais se cruzassem no ponto médio, com a finalidade de colocar uma luminária no centro dessa escrivaninha e ajude-a escrevendo quais das figuras abaixo podem ser escolhidas. Olha só, podemos observar que todas as figuras são quadriláteros. Ó, 1, 2, 3, todas têm 4 lados, tá? Todas as figuras são quadriláteros. Mas será que todas se cruzam no ponto médio? Ele quer, ó, recomendou, o professor de matemática recomendou que ela escolhesse um quadrilátero na qual as diagonais se cruzam no ponto médio. Quais quadriláteros, quais figuras de 4 lados se cruzam no ponto médio? Somente a dos paralelogramos, tá? Todo quadrilátero é um paralelogramo? Não. Quando que o nosso quadrilátero vai ser um paralelogramo? Quando os lados opostos são paralelos e congruentes. Acabei de explicar isso. Quando que o quadrilátero vai ser um paralelogramo? Quando os lados opostos são paralelos, exemplo, ó, são paralelos, ou seja, nunca se encontram. Esse também é paralelo a esse, nunca se encontram e tem a mesma medida. Esse lado tem a mesma medida dessa, tá? Então, aqui, por exemplo, essa figura aqui, os lados opostos são paralelos? Ó, esse é paralelo a esse? Não. Se eu prolongar esse lado aqui, ó, se eu prolongar esse lado aqui e depois prolongar esse lado aqui, eles vão se encontrar em um certo ponto, tá? Por isso que essa figura aqui é um trapézio. É um quadrilátero, mas é um trapézio, tá? Esse trapézio não é um paralelogramo. Ele é quadrilátero, mas não é paralelogramo. Por quê? Esses dois lados aqui não são paralelos. E para ser paralelogramo, tem que ser o quê? Paralelos, tá? Então, aqui ela poderia escolher essa figura aqui? Não, porque isso daqui não é um paralelogramo. É um quadrilátero. Poderia ser a figura 2? Os lados
os pares de lados opostos, tem isso ainda, são os pares de lados opostos, né? Porque nós temos esse par de lados opostos e nós temos um outro par de lados opostos, tá vendo? Então, essa figura 2 aqui é um paralelogramo? Sim, figura 2, que é um retângulo. Até anotei aqui para a gente ganhar tempo. Essa figura 3 aqui tem lados opostos, paralelos e iguais. Mesma coisa aqui, ó, lados opostos, paralelos e iguais. Opostos e paralelos porque não se encontram, congruentes porque são iguais, tá, pessoal? Aqui, que figura é essa daqui? É um retângulo? É um triângulo? É um losango? Que figura? É um trapézio? Aqui nós temos um outro trapézio, ó. Não é paralelogramo também não, por quê? Esse lado aqui não é paralelo a esse. Se eu prolongar esse lado aqui, ó, se eu prolongar aqui, ó, em um dado momento esses lados vão se encontrar, tá? Então são paralelos? Não. Então não representa um paralelogramo, tá? Por enquanto a figura 2, a figura 3, essa figura 5 aqui também não representa um paralelogramo, tá? Esse lado aqui, por exemplo, não é paralelo a esse. Para ser paralelogramo, os lados opostos têm que ser o quê? Tem que ser paralelos e iguais, congruentes. E essa figura aqui é um losango, né? Representa um paralelogramo? Representa, os lados opostos são paralelos e iguais, lados opostos paralelos e iguais. Então, a figura, qual o nome de cada quadrilátero escolhido? Cite algumas características de cada um e a partir da observação. Então, foi a figura 2, figura 3 e figura 5. Que tem o quê? Que tem um ponto que se cruza no ponto médio. Qual quadrilátero que se cruza no ponto médio? Só os paralelogramos. Por isso que eu escolhi. E quais são paralelogramos aqui? A2, A3 e A5, tá? Ele pede aqui, ó, qual o nome de cada quadrilátero escolhido. Então, a figura 2 é um retângulo, tá? Figura 3 é um quadrado. E a figura 5 é o quê? Um losango, tá? Então, as características de cada um. Lados opostos iguais, 4 ângulos internos, 4 vértices, tá? Figura 3, mesma coisa, lados opostos iguais, 4 ângulos internos e 4 vértices, tá bom? Figura 5, lados opostos iguais, 4 ângulos internos e 4 vértices. O que os quadriláteros escolhidos têm em comum? Como pode ser classificados? O que esses quadriláteros aqui têm em comum, pessoal? Os lados opostos, iguais. É uma característica desses 3 paralelogramos, tá? Que os lados opostos são iguais. Como pode ser classificados? De paralelogramo. Se os lados opostos são paralelos e congruentes, tá? Esses quadriláteros recebem o nome de quê? Paralelogramo. Ok, pessoal? Daqui a pouco eu vou colocar mais um vídeo para vocês.